Você já se perguntou se existe algo na Bíblia que permaneceu escondido por séculos, esperando o momento certo para ser revelado? E se eu te dissesse que o livro de Ezequiel contém visões tão extraordinárias que conectam o passado, o presente e o futuro da humanidade, e que o segredo nelas guardado pode transformar a maneira como você vê a ação de Deus no mundo e na sua própria vida? Prepare-se para descobrir um enigma divino que envolve a glória de Deus, a restauração do impossível e um plano eterno que atravessa gerações. Hoje, vamos mergulhar numa jornada que vai te levar do exílio na Babilônia ao templo futuro, passando por visões de querubins, ossos secos que voltam à vida e batalhas que ecoam até o Apocalipse. Cada detalhe revela uma parte do segredo que o próprio Deus confiou a Ezequiel e que agora está diante de você. Assista até o fim, porque entender essa revelação é mais do que conhecimento bíblico. É receber um chamado para viver debaixo da presença de Deus que nunca abandona e sempre restaura. Jerusalém havia caído, os portões queimados, as ruas vazias, o templo em ruínas e com a poeira da derrota ainda no ar, caravanas inteiras de prisioneiros marchavam rumo a um mundo estranho, a Babilônia. Entre eles, um jovem sacerdote chamado Ezequiel carregava nos ombros o peso de duas perdas, a da cidade santa e a do altar, onde aprendera a servir. Às margens do rio Quebar, num assentamento de exilados, o idioma era outro, os deuses eram muitos, e o futuro parecia um deserto sem trilhas. O povo murmurava: "O Senhor nos abandonou?" Ezequiel ouvia, sentia, mas não tinha respostas. Até que, num dia que começou como todos os outros, o céu não aguentou mais ficar calado. O vento mudou, a luz mudou, e algo maior do que a Babilônia, maior do que a dor, rasgou a cortina da realidade. Naquele instante, Ezequiel percebeu que o exílio não era o fim, mas o cenário. O Deus de Israel não estava confinado a paredes, nem preso a geografias. Ele atravessava impérios. O chamado veio como um trovão que, ao mesmo tempo, sussurra ao coração: "Levanta-te, porque o que vou te mostrar não é apenas para um povo em cativeiro, é para gerações que ainda não nasceram." O profeta ergueu os olhos e viu aproxima-se um brilho, não o brilho dos palácios da Babilônia, mas de algo vivo, em movimento, impossível de domesticar. E quando esse resplendor alcançou o horizonte do seu olhar, as formas começaram a se revelar. 4 seres, 4 faces, fogo, relâmpagos, rodas dentro de rodas. O início de um segredo guardado por séculos. Se o que você está ouvindo até aqui já abriu seus olhos para algo que você nunca tinha percebido, imagine o que ainda está por vir. Então, antes de continuar, clica no like e se inscreva no canal. Isso ajuda essa mensagem a chegar muito mais longe e pode ser a semente de transformação na vida de outra pessoa. O brilho que Ezequiel viu não era como o reflexo do sol na água, nem como a luz dourada do entardecer na Babilônia. Era uma luminosidade viva, pulsante, que parecia respirar. De dentro dela surgiram 4 seres indescritíveis. Cada um tinha 4 faces: a de um homem, a de um leão, a de um boi e a de uma águia. Não se tratava de um amontoado confuso de formas, mas de uma harmonia perfeita entre força, realeza, serviço e visão espiritual. Seus corpos eram como brasas ardentes, como tochas que se acendiam e apagavam num ritmo celestial, e relâmpagos dançavam entre eles. Ao lado de cada ser havia rodas. Não rodas comuns, mas rodas dentro de rodas, girando em todas as direções sem nunca se desalinhar. O profeta notou algo perturbador e fascinante. Havia olhos por toda a estrutura, como se cada movimento fosse guiado por um conhecimento absoluto. Não havia som de atrito, nem hesitação nos movimentos. Era como se cada deslocamento fosse a execução exata de uma vontade que nascia diretamente do trono de Deus.
Esses seres moviam-se em perfeita unidade, e onde o espírito queria ir, eles iam, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Abaixo deles, um chão de cristal resplandecente refletia a glória que os envolvia, e acima, uma plataforma brilhante sustentava algo ainda mais impressionante. Um trono de safira, e sobre ele, uma figura semelhante a um homem, envolta por um arco-íris que parecia feito de fogo e de águas vivas. Ezequiel sabia que não estava diante de anjos comuns, nem de uma visão para simples consolo. Aquilo era um mapa vivo da glória divina, um retrato móvel da soberania de Deus que atravessa reinos e séculos. Sem compreender totalmente, o profeta sentiu que cada detalhe, cada face, cada roda, cada raio, guardava mensagens que não seriam entendidas por completo em sua geração. Essa visão era mais do que uma revelação. Era uma senha espiritual para um mistério que só se abriria quando o tempo determinado chegasse. E para entender esse segredo, Ezequiel teria que aceitar uma missão que mudaria para sempre o rumo de sua vida. Ainda tomado pela visão, Ezequiel ouviu uma voz que não ecoava apenas no ar, mas dentro dele, vibrando em cada fibra do seu ser. À sua frente, apareceu uma mão estendida, segurando um rolo. Não era um pergaminho qualquer. Suas bordas pareciam feitas de luz, e nele estavam escritas palavras de lamento, pranto e ai. A ordem foi direta: Filho do homem, come este rolo e vai, fala à casa de Israel. Sem hesitar, o profeta abriu a boca e o rolo entrou como alimento. Ao tocar sua língua, o sabor era doce como mel, trazendo uma paz estranha. Mas à medida que descia ao seu íntimo, o doce se transformava em amargor. Não era o amargor de algo estragado, mas o peso esmagador de uma verdade que ele teria que carregar. O Senhor explicou: a missão não era para um povo distante e de língua estranha, mas para sua própria nação, homens e mulheres de dura cerviz e coração endurecido. Eles não ouviriam facilmente, pois não rejeitavam apenas um profeta, mas o próprio Deus. O rolo doce representava o privilégio de receber a palavra viva, o amargor, a dor de anunciá-la a quem a despreza. Assim, Ezequiel entendeu que ser profeta não era um título, mas uma sentença de obediência. O chamado não lhe dava a opção de recuar, apenas de avançar. E enquanto assimilava o peso dessa missão, Deus o conduzia a um caminho ainda mais estranho. Falar não apenas com palavras, mas com gestos proféticos que ninguém esqueceria. O chamado de Ezequiel não seria cumprido apenas com sermões ou discursos inflamados. Deus o instruiu a encenar mensagens vivas, atos tão impactantes que se gravariam na memória coletiva do povo. Primeiro, o profeta deveria construir uma maquete de Jerusalém, cercá-la com trincheiras e arietes e deitar-se ao lado dela, imóvel, por dias que simbolizavam os anos da iniquidade de Israel e de Judá. Depois, teria de assar pão sobre esterco humano, símbolo da impureza que o povo aceitou como normal, até que, pela misericórdia de Deus, foi-lhe permitido usar esterco de animal. Num outro momento, cortou seu cabelo e barba com uma espada afiada, dividindo-os em 3 partes, uma queimada no fogo, outra golpeada com a lâmina e a última lançada ao vento. Cada gesto era um anúncio visual do destino que aguardava Jerusalém: morte, destruição e dispersão. Ezequiel também recebeu uma ordem perturbadora. Sua língua seria colada ao céu da boca, e ele ficaria mudo, incapaz de falar ao povo, exceto quando Deus abrisse seus lábios para transmitir uma mensagem. Esse silêncio não era punição, mas estratégia divina. Quando Ezequiel falasse, todos saberiam que não eram palavras humanas, mas a voz direta do Altíssimo. Esses atos não eram meras excentricidades, eram chaves visuais para um enigma que atravessaria séculos. Cada movimento, cada dia de silêncio, cada símbolo era parte de uma revelação maior. E a próxima visão mostraria que o juízo começaria não nas ruas de Jerusalém, mas no próprio templo. O silêncio de Ezequiel foi quebrado por uma visão que faria tremer até o mais ousado. Ele foi levado em espírito a Jerusalém, não à cidade como a lembrava, mas ao interior do templo, o lugar que deveria ser o centro da santidade. Lá, em vez de pureza, encontrou abominações.
Às portas, figuras de ídolos pagãos. Dentro, sacerdotes queimando incenso a deuses estrangeiros. Nas câmaras secretas, homens praticando ritos ocultos e mulheres chorando pelo deus Tamuz. O lugar onde a glória de Deus habitava havia se tornado um teatro de infidelidade. Então, Ezequiel viu algo que gelou sua alma. A glória do Senhor, aquela mesma que havia enchido o templo nos dias de Salomão, começava a se mover. Primeiro, pairou sobre o limiar da porta, como se relutasse em partir. Depois, ergueu-se sobre os querubins e se afastou. Era o sinal de que Deus não apenas permitiria o julgamento, mas havia retirado sua presença protetora. O profeta compreendeu que a ruína de Jerusalém não viria por fraqueza militar ou azar político, mas porque o próprio Deus havia decretado o juízo. A corrupção espiritual tinha cavado um abismo intransponível, e o templo, que deveria ser o coração pulsante da fé, estava morto por dentro. Mas no meio dessa visão de condenação, uma semente de mistério foi plantada. Deus mostrava que a sua glória não estava presa a paredes ou a um endereço. Ela podia partir, mas também podia voltar. O que Ezequiel ainda não sabia era que essa partida e esse retorno seriam peças-chave de um segredo que se revelaria ao longo de gerações. E para entender como a morte poderia se transformar em vida, ele teria que ser levado a um lugar onde a esperança parecia tão impossível quanto ossos secos voltarem a viver. A mão do Senhor veio sobre Ezequiel e o levou em espírito a um vale vasto e silencioso. O chão estava coberto de ossos, não enterrados, mas espalhados, expostos ao sol e ao vento, como se um exército inteiro tivesse caído e sido esquecido. Não havia carne, não havia vida, apenas ossos muito secos, sinal de que a morte ali já durava muito tempo. O profeta percorreu aquele cenário desolador, sentindo o peso de um silêncio que gritava mais alto que qualquer som. Então, Deus lhe perguntou: Filho do homem, poderão estes ossos viver? A pergunta não era um teste de lógica, mas de fé. Ezequiel respondeu com humildade: Senhor Deus, tu o sabes. Então veio a ordem: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O profeta obedeceu, e enquanto falava, um som começou a ecoar pelo vale, um ruído de ossos se movendo, se encaixando uns aos outros. Nervos e carne se formaram, e a pele os cobriu, mas ainda não havia vida. Então Deus ordenou: profetiza ao Espírito, e dize: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E ao obedecer, Ezequiel viu algo que nenhum olho humano tinha testemunhado. O sopro divino entrou neles, e levantou-se um exército enorme, vivo e forte. O Senhor explicou o mistério. Aqueles ossos representavam a casa de Israel, dizendo: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Mas Deus prometia abrir as sepulturas, tirar o seu povo delas e devolvê-los à terra, enchendo-os de seu espírito. Essa visão não era apenas uma metáfora para um retorno do exílio, era um retrato profético da restauração final, quando Deus traria vida onde a morte parecia definitiva. Para Ezequiel, ficou claro que o segredo que ele vinha desvendando não era sobre preservar o que estava vivo, mas sobre ressuscitar o que já estava morto. E se o vale mostrava que Deus podia restaurar um povo, a próxima revelação provaria que ele também podia vencer os maiores inimigos da história humana, inimigos que ainda estavam por vir. Após testemunhar o poder da vida sobre a morte no Vale dos Ossos Secos, Ezequiel foi levado a contemplar uma visão que saltava para além do seu tempo. A profecia contra Gog, da terra de Magog. Ele viu nações se levantando como uma tempestade contra Israel, vindas do extremo norte, com um exército tão numeroso que cobria a terra como nuvens. Os carros e cavalos, as armas e gritos de guerra formavam uma cena de caos e força esmagadora. Mas, no centro desse avanço implacável, Deus não se mostrava assustado nem defensivo. Pelo contrário, ele anunciava que traria Gog para essa batalha para mostrar a todas as nações que só o Senhor é soberano. Raios, terremotos e chuva de pedras cairiam do céu. Fogo e enxofre destruiriam as forças inimigas.
Ezequiel entendeu que não seria a habilidade militar de Israel que os salvaria, mas a intervenção direta do Deus Todo-Poderoso. Essa batalha não era apenas sobre defesa territorial, era uma prévia de um confronto final, um eco distante daquilo que séculos depois o apóstolo João descreveria no Apocalipse. O cenário que Ezequiel via era mais que geopolítica, era espiritual, escatológico, definitivo. O profeta compreendeu que o segredo que vinha sendo revelado não se limitava à restauração de um povo, mas incluía a derrota total de todas as forças que se opõem a Deus. E enquanto absorvia essa verdade, foi conduzido à visão mais detalhada e surpreendente de todas: o templo futuro, símbolo máximo da presença eterna do Senhor entre os homens. A visão mudou e Ezequiel foi levado a uma terra muito alta, onde um homem com aparência de bronze o aguardava com uma corda de linho e uma vara de medir. A paisagem diante dele não era como as ruínas de Jerusalém que guardava na memória, mas uma construção majestosa, perfeita, imponente, o templo futuro. Suas dimensões eram medidas com precisão absoluta, cada portão, cada pátio, cada câmara registrada com cuidado. Não havia pressa nos movimentos do homem que media, como se cada detalhe carregasse significado eterno. Os portões eram orientados para o leste, o norte e o sul, e o templo parecia brilhar, não pelo ouro, mas pela pureza de sua forma. Salas destinadas a sacerdotes, altares para sacrifícios, pátios para o povo, tudo projetado para refletir santidade e ordem. Mas o que mais impressionou Ezequiel não foi a arquitetura, e sim o que ele presenciou depois: a glória do Senhor retornando pelo portão oriental. Aquela mesma glória que havia partido no dia do julgamento agora voltava, enchendo a casa com uma luz tão intensa que as paredes pareciam respirar vida. Do lado direito do templo, Ezequiel viu águas fluindo do limiar, formando um rio que aumentava a cada passo. Primeiro raso como tornozelos, depois até os joelhos, depois até os lombos, até se tornar um rio profundo e impossível de atravessar a pé. Essas águas desciam em direção ao Mar Morto, curando suas águas salgadas e enchendo-as de vida. O profeta entendeu que esse templo não era apenas um edifício físico, mas um sinal profético de uma era em que Deus habitaria permanentemente com seu povo. O rio que fluía dele era a própria vida divina, restaurando tudo o que tocava. Ezequiel percebia que estava diante do clímax de um enigma: a glória que parte, volta, a morte que se torna vida, e o templo que não é só pedra, mas presença. Agora, restava-lhe ouvir a revelação final, onde todos os fragmentos do segredo se encaixariam num plano eterno. Todas as visões, os querubins e suas rodas, o rolo doce e amargo, os atos proféticos, o juízo sobre Jerusalém, o vale dos ossos secos, a batalha contra Gog e Magog e o templo futuro formavam agora um mosaico diante de Ezequiel. Cada peça, antes isolada, começava a se conectar como engrenagens perfeitas movidas pela mão invisível de Deus. O Senhor lhe mostrou que o segredo escondido por séculos não era apenas uma série de eventos históricos ou profecias isoladas, mas um enredo único, a história da glória de Deus habitando entre os homens para sempre. No início, a glória estava com Israel no templo de Salomão, mas a rebelião a fez partir. Mesmo no exílio, Deus mostrou que sua presença não estava presa a um edifício. Ele podia aparecer às margens de um rio estrangeiro e levantar profetas em terra de inimigos. O Vale dos Ossos Secos provava que, mesmo quando tudo parecia perdido, a vida podia ser restaurada. A batalha de Gog e Magog anunciava que nenhum poder, humano ou espiritual, poderia frustrar o plano divino. E o templo futuro revelava que o objetivo final não era apenas reconstruir paredes, mas restaurar a comunhão perfeita entre Criador e criatura. O rio que fluía do templo simbolizava o Espírito de Deus, trazendo cura e vida ao mundo inteiro. Essa água viva não se limitaria a Israel,
mas alcançaria todas as nações. O segredo, portanto, era que o plano de Deus sempre foi global, eterno e centrado em sua presença. Não se tratava apenas de um povo, mas de toda a criação sendo renovada. Séculos depois, esse mistério seria ainda mais claro quando João, na ilha de Patmos, veria a Nova Jerusalém, sem templo físico, pois o próprio Deus e o Cordeiro seriam o templo. Mas para Ezequiel, naquele momento, a revelação já era suficiente. Ele havia visto o fim desde o começo. Quando a visão terminou, o profeta estava de volta ao rio Quebar. A Babilônia continuava ao redor, mas algo nele havia mudado para sempre. Ele sabia que carregava uma mensagem que atravessaria gerações, ecoando até o dia em que o rio de vida correria livre por toda a terra e a glória do Senhor encheria tudo para sempre. E agora que você conhece o segredo que esteve escondido por séculos no livro de Ezequiel, é hora de agir. Se inscreva no canal para continuar recebendo revelações que vão edificar sua fé e fortalecer sua caminhada com Deus. Compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas que puder e ajude a espalhar essa mensagem para que a glória do Senhor alcance vidas que ainda precisam ser restauradas.